Meus irmãos, hoje nós iremos iniciar uma série de estudos na nossa escola bíblica sobre a igreja na cidade. Como nós devemos pensar a nossa missão nas zonas urbanas, podemos dizer assim. Os missiólogos têm falado sobre isso já há um bom tempo, na verdade já há quase 2 décadas, de que a cidade é a nova fronteira de missões, é o novo desafio missionário para a igreja. Nós vamos entender isso nesta primeira aula. Acredito que não dará tempo de nós investigarmos hoje algumas peculiaridades das cidades mencionadas nas Escrituras. Eu acho que isso vai ficar para a semana que vem. Mas hoje nós iremos observar alguns dados importantes, dados internacionais que são importantes. Mas para iniciarmos de modo introdutório, mesmo antes de lermos aqui um texto bíblico que será relevante para o nosso estudo, há mais de 1.200 referências a cidades nas Escrituras. Alguns estudiosos vão dizer que entre 1.200 e 1.500 citações na Bíblia sobre a cidade. Então a Escritura dá muita ênfase às cidades, certo? E nós precisamos sempre observar com muita atenção algo que a Escritura enfatiza. Porque se Deus está enfatizando, se Deus está colocando em alto relevo, é porque Ele quer que o seu povo aprenda coisas importantes a respeito deste assunto. Mas antes de entrarmos aqui no tema propriamente, vamos ler um texto de Jeremias 29. Nós iremos ler do versículo 4 até o versículo 7. Jeremias 29, versículo 4 ao versículo 7. Diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém. Para onde, irmãos? Para a Babilônia. Quem deportou? Deus. Verso 5. O que é que diz? Vamos ler juntos. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares. Verso 6. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Multiplicai-vos aonde? Na Babilônia, certo? Verso 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Que texto, né? Que texto. Vamos pensar nele. Vamos orar? Senhor, pedimos que abençoes a nossa aula, seja produtiva, desafiadora, seja motivadora, que seja uma força que nos mova a proclamarmos o teu evangelho na cidade. O Senhor abençoe nossa cidade, Caruaru. O Senhor abençoe as cidades vizinhas. O Senhor abençoe as grandes cidades onde o teu evangelho tem sido pregado. Que esse desafio seja visto por nós mais claramente a partir dessas aulas. E sejamos fortalecidos para a missão. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Nessa introdução eu digo o seguinte. Vivemos em um tempo em que a cidade deixou de ser apenas um lugar onde pessoas moram para se tornar o quê? Vamos ler? Um ambiente que molda a maneira como pensamos, sentimos, trabalhamos e nos relacionamos, certo? A cidade é isso. É um ambiente que molda profundamente a maneira que pensamos, a maneira que sentimos as coisas, a maneira que trabalhamos e a maneira que nos relacionamos. As cidades concentram oportunidades, saberes, tecnologias, expressões culturais, umas mais, outras menos, outras cidades, tudo isso junto, né? Mas também revelam de forma intensa, o que é que eu digo aqui? As fraturas da condição humana. Que fraturas são essas? Solidão, vamos ler? Solidão em meio à multidão, pobreza ao lado da abundância, violência junto à criatividade,
idolatria disfarçada de progresso. A vida urbana amplia tanto as virtudes quanto as distorções do coração humano. Tudo isso está presente na cidade. A cidade é um conglomerado de virtudes e vícios. A cidade é um conglomerado de adoração verdadeira a Deus e idolatrias. Tudo isso está na cidade. O livro de Jeremias, no texto que nós lemos, nos disse que Deus, o Deus que tirou o povo de Israel e levou para a Babilônia, desterrou esse povo da sua nação, colocou naquela nova nação pagã. Deus está dizendo a eles: tenham filhos, trabalhem, edifiquem, plantem, deem seus filhos em casamento, orem pela cidade, porque eu vou abençoar a cidade quando eu estou abençoando vocês. Esse texto é muito significativo porque Babilônia é o pior símbolo de uma nação, de um lugar que desonra a Deus, entende? Ao lado do Egito, Babilônia é usado como metáfora, muitas vezes nas Escrituras, para um conglomerado de pessoas que desonra a Deus sistematicamente. E Deus diz que o seu povo estaria naquele lugar e deveria o honrar e deveria fazer bem a cidade, honrando ao Senhor na cidade, no seu trabalho, na sua família, na sua adoração, na sua intercessão. Então Deus está enfatizando a importância da cidade para o povo de Deus e a importância do povo de Deus para a cidade onde o povo está instalado. E aqui nós vamos começar a observar alguns dados importantes, tá bom? Mas primeiro nós vamos ler aqui Atos 17, 26 e 27. Está aqui no slide. O que é que diz? Dá para ler, irmãos? De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus. Veja só o que diz o texto aqui, coisa interessante. De um só fez a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus. E aqui embaixo eu digo assim, ó, a urbanização, com seus fluxos migratórios, concentração populacional, reorganização social, não ocorre à margem da providência divina. Deu para entender? Esta concentração de pessoas na cidade não está alheia à providência. O que é que eu estou dizendo com isso? Que Deus está no controle, mas ele está fazendo o quê? Ele está juntando pessoas. Aonde? Na cidade. Pessoas de onde? De vários lugares. Isso é uma estratégia missionária de Deus. Isso é uma estratégia. Nós vamos ver aqui dados muito importantes e muito interessantes a respeito disso. Esses são dados oficiais da ONU, certo? Esse gráfico aqui é um gráfico da ONU, que foi publicado no ano passado. E eu vou explicar esse gráfico, nós vamos interpretar esse gráfico aqui, e entendemos o que é que está aqui, certo? Mas vamos observar primeiro o gráfico. As partes azuis são as áreas rurais, certo? Então, em 1975, veja o nível de habitação na zona rural. Tá dando para ver? 2000, foi o que aconteceu? Diminuiu. 2025, diminuiu. 2050, mais ainda. Essa parte laranja são vilas e pequenas cidades. Então, as pessoas saíram da zona rural e foram para essas vilas e pequenas cidades. Pequena cidade aqui é uma cidade até 1 milhão de habitantes. A partir de 1 milhão de habitantes já é grande cidade, certo? Então, essas pessoas saíram da zona rural e foram para pequenas cidades e vilas. Já são zonas urbanas. Então, a parte verde aqui são cidades muito pequenas, 50 mil a 250 mil habitantes, né? Vamos vendo que este fluxo também vai acontecendo para essas pequenas cidades. A parte vermelha aqui são cidades pequenas de 250 mil habitantes a 1 milhão de habitantes. Nós estamos nesta casa, em Caruaru, certo? Nós estamos nessa casa.
Então vamos ver que isso também vai aumentando. Veja, em 1975, a quantidade de habitantes em cidades pequenas. E vamos ver em 2050, que há um aumento, certo? Essa parte, não sei nem qual é essa aqui, Lilás, né? Cidades médias, que vai de 1 a 5 milhões de habitantes, né? E já são cidades grandes, podemos dizer assim. Vemos também o crescimento exponencial, veja, no decorrer dos anos. Chegamos então às grandes cidades, essa parte aqui mais marronzinha. 5 a 10 milhões de habitantes. E as megacidades, 10 milhões de habitantes ou mais. Né? Cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo tem 11,9 milhões de habitantes. Só a cidade de São Paulo. Se juntar toda a zona, toda a região metropolitana, chega a 22 milhões de habitantes. Muita gente, né? Muita gente. E gente de tudo, viu? Japonês, árabe, indiano, venezuelano, tudo. E muito nordestino, né? Diz que São Paulo é a cidade mais nordestina do Brasil. Não é assim? Então, esse gráfico aqui é importante, nós vamos analisar ele, veja. Primeiro, vamos analisar aqui que há um declínio contínuo, certo? Da população rural. Então, em 1975, cerca de 30,8% da população mundial vivia em áreas rurais. Muita gente, viu? 30% da população vivendo em áreas rurais. Em 2025, esse número cai para 19,6%. Certo? É uma queda grande. 2050, qual é a projeção? 17. Mas aqui é uma margem, né? Pode acontecer um êxodo muito maior aqui. Então, o mundo caminha para uma configuração predominantemente urbana. A tendência é que as pessoas saiam continuamente da zona rural e sigam para a zona urbana. Muitos hoje trabalham no campo, mas moram na cidade. Moram no vilarejo ou na pequena cidade próxima, mas trabalham com agricultura. Então, isso tem acontecido muito no nosso tempo. E aqui um outro ponto importante, que o gráfico mostra que a urbanização envolve mudança de escala social também. À medida que as pessoas vão saindo do campo, elas vão mudando também de esfera social. Então, há uma redistribuição da vida humana nas cidades. E reconfiguração de cultura, trabalho, religião e sociabilidade. Então, a vida da pessoa muda drasticamente. Se você está aqui hoje e você é de Caruaru e morou numa cidade bem menor que Caruaru, você sentiu o impacto disso. Se você morou numa cidade bem maior que Caruaru, você também sentiu o impacto disso, né? Eu venho de uma metrópole, depois vou para uma cidade bem pequena, depois venho para Caruaru, que é uma cidade bem maior da que eu estava, mais que o dobro. Então, eu vi várias esferas de vida urbana em várias cidades diferentes, e a dinâmica é muito diferente. Então, a cidade deixa de ser exceção e se torna o ambiente normativo da experiência humana moderna. Quando os nossos jovens querem fazer um bom curso universitário, eles vão para onde? Cidades maiores. Então, veja que o êxodo também acontece de cidades menores para cidades maiores. Você considera Caruaru muito pequena? Não. Mas existe êxodo de estudantes daqui para cidades maiores do que Caruaru? Sim. Você considera o Centro Educacional Acadêmico Caruaru bom? Mas existe êxodo de estudantes? Sim. Assim como existem êxodo de estudantes de cidades próximas para Caruaru. Então, esse êxodo constante vai acontecendo, né? E é uma dinâmica social muito interessante que nós devemos observar. Então, a missão da igreja acontece cada vez mais em contextos urbanos. Deus está guiando a igreja a observar que ele está aglomerando pessoas de várias nacionalidades, de várias localidades, em cidades. E isso deve ser observado com atenção. Por isso que os missiólogos vão dizer que a cidade é a nova fronteira missionária da igreja. Então, e não apenas em grandes cidades, metrópoles, mas sobretudo em cidades pequenas e médias, onde redes comunitárias ainda existem, tensões entre tradição e modernidade são mais visíveis, no nosso caso é assim, em cidades menores que a nossa,
também é assim. A ideia da, da vida mais tradicional convive com a vagarosa modernidade. Em cidades maiores, megacidades, por exemplo, isso já vai se perdendo há muito tempo, porque a cosmovisão moderna já tomou conta dessas grandes cidades, né? Então são grandes centros urbanos que mudam também o padrão moral das pessoas. Isso choca, né? Ano passado nós estávamos na Avenida Paulista, visitamos a livraria Martins Fontes e foi muito comum no nosso trajeto naquela avenida casais homoafetivos se abraçando, se beijando. Homens, mulheres. Para nós ainda é chocante Caruaru, certo? A gente vê aqui a colar assim, talvez, mas não é tão normal. A gente não anda na rua e vê normalmente. Foi tão chocante que Miguel, né, nosso filho mais velho, olhou, parou assim, olhou para mim, para a mãe, virou o rosto para o outro lado para não ver. Porque ele não é acostumado a ver isso. Aí depois nós conversamos com ele, explicamos, né? E eu conversei com ele sobre isso. Então veja que a nossa realidade na cidade que nós estamos vivendo é ainda muito diferente de cidades bem maiores em termos de mudança de padrões morais, mudança de padrões de entretenimento, mudança de padrões religiosos também. Igrejas em grandes centros operam também diferente de igrejas em cidades menores. E nós vamos tratar isso em algum momento. Então, pensar a igreja, aqui no último ponto aqui, e a presença pastoral, isso aqui é importante, tá? Pode ser profundamente formativa. A presença pastoral em cidades menores é mais efetiva e profunda do que em megacidades e cidades grandes. Quanto maior a cidade e a igreja nessa cidade, mais difícil é de pastorear, em termos relacionais. O pastoreio vai se resumir basicamente ao ensino, à pregação. Primeiro, por causa do tamanho, né, da cidade. Então, o que muitas vezes uma pessoa anda numa grande cidade para chegar na igreja é que uma pessoa anda aqui no interior de uma cidade para outra. Então, para nós, a gente ainda acha coisas longe, né? Em Caruaru, tá um lugar muito longe. Numa mega cidade, conte com o trânsito também, é horrível. Os períodos de pico, né, do trânsito, é horrível. Então, a realidade do pastoreio também vai mudar drasticamente em grandes cidades, cidades maiores. Então, pensar a igreja hoje é inevitavelmente pensar a igreja na cidade. Tudo isso precisa ser pensado não como estratégia opcional, mas como resposta ao lugar onde a maioria da humanidade vive, em cidades, certo? E aqui eu faço uma menção a um texto do reverendo Sérgio Lira, que é um importante missiólogo brasileiro, pernambucano. O reverendo Sérgio reside em Recife, foi pastor da igreja presbiteriana de Casa Caiada, e escreveu esse livro há alguns anos, Cidades para a Glória de Deus. E ele diz o seguinte: nosso tempo aponta a cidade como a nova e próxima fronteira missionária da igreja. A ação do povo que foi comissionado para participar da Missio Dei. Missio Dei aqui é uma expressão latina que significa a missão de Deus. Certo? Reconhecer tal responsabilidade é responder com obediência ao ID. Desconsiderar o atual movimento pró-urbano é, no mínimo, alienação cegueira espiritual. Não ser sábio para discernir a cidade como palco de ação do reino de Deus e resistência perversa ao reino parasita que nela opera e impera, significa desobedecer o que as Escrituras ensinam. É com isso em mente que precisamos repensar o quê? A ação da igreja aonde? Na cidade. E assim descobrir o que o Espírito Santo diz à igreja. Veja que no Novo Testamento nós temos a igreja de Deus que está em Corinto, né? A igreja de Deus que está em Colossos, a igreja que está em Éfeso, as igrejas que estão na Galácia, que era uma região, então estavam em várias cidades.
temos as 7 igrejas da Ásia Menor no Apocalipse. Então, há sempre uma referência a uma cidade. Foi meu olho ou deu um... Foi... Será que está dando um negócio em mim aqui? Está dando um apagão em mim agora? Então, veja que há uma referência constante na Bíblia acerca da relação da igreja com a cidade, né? Ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ao anjo da igreja que está em Sardes, Filadélfia, né? Laodiceia. Lá no Apocalipse tem muito essa referência da igreja na cidade. É uma referência de a igreja que está na cidade onde tem o trono de Satanás, né? Então há sempre essa referência à cidade, à cultura da cidade e à presença da igreja naquela cidade. Então, se a Bíblia chama atenção, nós devemos observar isso. Mas vamos perceber aqui algo interessante, que está lá em Gênesis capítulo 4, versos 16 e 17. Eu queria ler com vocês essa passagem. Vamos ler juntos, versos 16 e 17? E tirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome de seu filho. O que foi o primeiro a edificar uma cidade? Caim. Por que ele edificou a cidade? Está no texto. Para sair da presença do Senhor. Não é? Então, a cidade surge num contexto de pecado. Certo? Ela surge num contexto de pecado. Caim fugindo da presença de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus seja contrário à cidade. Mesmo na ação pecaminosa de Caim, em fugir da presença do Senhor, a graça comum e a providência estavam guiando todo o processo na criação de cidades. A graça comum estava guiando aquilo, mesmo no pecado de Caim. A providência estava ali, conduzindo todo aquele processo, né? Então a cidade surge como refúgio humano longe da presença de Deus. Mas aqui uma coisa importante, interessante, tá? Cidade surge no período de Caim como refúgio da presença de Deus. A vida urbana, ainda hoje, em muitos contextos, para muitas pessoas, ainda é um refúgio, uma fuga da presença de Deus. Concorda? Basta você observar os bares, você observar o tipo de entretenimento que as cidades oferecem, você observar como a cidade se desenvolve economicamente. Vamos lá, exemplos próximos. O mais distante para o mais próximo. Recife. Qual é o maior evento urbano do Recife? Carnaval. A economia se movimenta em torno da festa. E o que é que a festa promove? Promiscuidade. Uma fuga da presença de Deus. É ainda a marca de Caim na cidade. Certo? Conhece a cidade de Serrita? Alguém conhece Serrita? Qual é o grande evento de Serrita? A missa do vaqueiro. Um evento idólatra. Exemplo de como a cidade é marcada pela idolatria. Juazeiro do Norte. Viu? Juazeiro do Norte, né? Caruaru. São João. Sim, sim, sim. É. Entende como as cidades também são
refúgios contra a presença de Deus, ou fugas pecaminosas do que o Senhor quer, né? Isso é interessante observar. Tá? Nós não estamos julgando aqui o sustento digno dessas pessoas no contexto desse tipo de evento, né? O ponto da discussão não é esse. Mas o que esses eventos promovem em termos morais, eles desenvolvem em termos morais. Né? Então a gente observa também na genealogia de Caim algo interessante. Verso 20 a 22. Capítulo 4. Ada deu à luz a Jabal. O que é que diz agora? Se for o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Verso 21. O nome do seu irmão era Jubal. O que é que diz agora? Onde é que surge humanamente a música? No contexto urbano, certo? Era nesse contexto da cidade criada por Caim. Onde é que surge a tecnologia? Onde é que surge a prática pecuária? Inclusive nesse contexto urbano que foi desenvolvido por Caim. Veja o versículo agora 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Veja que a cidade é um centro também de desenvolvimento das artes, da tecnologia. Está presente na cidade. Agora, consegue enxergar aqui que mesmo na cidade surgindo com Caim como refúgio de Deus, a graça comum está presente, preservando a humanidade, porque a música não é um mal em si mesma. Ela não é um mal em si mesma. A tecnologia não é má em si mesma. A pecuária também não. Então isso surge nesse contexto da cidade edificada por Caim, que ele deu o nome do seu próprio filho. E aí nós chegamos ao que Josa mencionou, a Babel. Vamos lá, 11, Gênesis, verso 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-os bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o bedume de argamassa. Então nós temos aqui construção, né? Construção civil. Temos aqui a prática da engenharia no contexto, num contexto muito específico. Veja o verso 4. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós o quê? Uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Perceba que a marca de Caim. O nome de quem seria celebrado nessa cidade? Dos homens, não de Deus. Os homens estão criando refúgio para si, expulsando Deus do contexto. Na cidade. Verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que inventam fazer. Veja a fala do Senhor em relação ao desenvolvimento urbano. Isso aqui é interessante, é profético, viu? Isso aqui é o começo. Deus confundiu as línguas, mas a confusão babilônica permaneceu em centros urbanos. Verso 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desse tarde o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, significa confusão, né? A palavra Babel significa confusão. Então, esse é o contexto do nascimento ou do aparecimento das cidades
no Antigo Testamento. E agora eu vou fazer menção só algumas aqui, que não vai dar tempo de a gente ler todas as referências, né? Jerusalém. Jerusalém era a capital política do reino, né? Na monarquia. Então ali era um centro espiritual também, um centro que deveria honrar a Deus. Então nós temos referência a questões assim nos Salmos de Sião, né? Salmo 46, 48, 122, que mostra a cidade como um lugar de paz, um lugar de justiça, um lugar de adoração. Essa é a perspectiva divina acerca da cidade. Nós estamos vendo a perspectiva humana, terrena, pecaminosa sobre a cidade. Mas aqui no Salmos de Sião, nós começamos a ver a perspectiva divina a respeito de cidade. Quando chegamos em Apocalipse, veremos a referência à Nova Jerusalém, perspectiva divina a respeito de cidade. No Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, vemos o reverso da Torre de Babel, perspectiva divina de cidade. Deus sendo louvado na cidade, sendo adorado, sendo proclamado na cidade. É assim que acontece no livro de Atos, né? Os apóstolos pregando em várias cidades. Então, essa é a perspectiva divina acerca da presença do seu povo na cidade. E aí temos também cidades como Sodoma e Gomorra. E ali nós temos o retrato de pecado urbano estrutural e desprezo pelos vulneráveis. Isso está lá em Gênesis 18, 19, Ezequiel 16, 49. Né? Então, Sodoma e Gomorra são um símbolo de uma estrutura moral absurda que é contra Deus, marca de Caim, refúgio contra Deus. Veja que Gênesis vai mostrando uma escalada de como as cidades são grandes centros de ajuntamento humano que desprezam a presença e a vontade de Deus. Faz sentido para você o texto que nós lemos em Jeremias, quando Deus diz: vocês vão ficar aí e vão orar pela cidade e eu vou abençoar vocês. E vão trabalhar e vão ter filhos. É necessário que a igreja esteja em cidades difíceis. É necessário que a igreja esteja em cidades difíceis. Em cidades complexas. Em cidades populosas, né? Temos também o caso de Nínive, cidade que foi alcançada pela misericórdia de Deus, né? Que nem o profeta queria ir para lá. Mas Deus disse: você vai. E a palavra foi pregada, aquele povo se converteu. Então, lá em Jeremias 29, foi o texto que nós lemos, Deus diz: busquem o bem da cidade, mesmo no contexto do exílio. O povo estava fora da terra, estava em outro país, e Deus diz: busquem o bem da cidade. E aí nós chegamos no Novo Testamento, e no nosso panorama. Jesus percorre cidades e aldeias. Nós estamos vendo isso em Marcos, né? Nas exposições de Marcos. Jesus prega em várias cidades da Galileia. Jesus está presente em zonas urbanas. Então a pregação de Jesus é profundamente urbana. Profundamente urbana. É claro, irmãos, que a zona rural ela deve ser olhada pela igreja. Mas a igreja também deve ter a sensibilidade de entender que o que está acontecendo é um movimento de vida rural para a vida urbana. Então a igreja prega na cidade, alcançando pessoas, inclusive, das zonas rurais. É a nova fronteira missionária da igreja. Então Jesus prega em Cafarnaum, e ali é um centro de ensino, de milagres que Jesus fez em vários momentos. Jericó, onde temos a redenção de Zaqueu em contexto urbano. Jerusalém, Jesus entra e chora e confronta aquela cidade, né? Jesus repreende a cidade. Antigo Testamento, uma capital política, o que deveria ser um ideal de cidade santa, se tornou esta cidade resistente à pregação de Jesus. O que Jesus fez? Continuou pregando. Nós vimos nas exposições de Marcos, quando Jesus chegou em Nazaré. Né? Nazaré foi uma cidade que resistiu Jesus terrivelmente. Resistiu à pregação dos apóstolos. E o que foi que Jesus fez? A Bíblia diz que ele não pôde continuar pregando em Nazaré, mas fez poucos milagres ali. Mas os apóstolos continuaram pregando em Nazaré. Nem sempre o que um planta é o que aquele mesmo que plantou colhe. Mas muitas vezes nós plantamos para outros colherem. Então, existem cidades muito difíceis de se plantar uma igreja verdadeiramente bíblica. Muito difíceis. Elas são muito duras, elas são muito idólatras. E há uma dificuldade
presente em cidades do interior acerca da idolatria que sobrepuja grandes centros urbanos. Né? Porque em grandes centros, megacidades, megalópolis, ou cidades grandes, metrópoles, pela quantidade de ajuntamento, há fatores diferenciados de idolatria. Mas em cidades pequenas há algumas coisas que saltam em termos de idolatria. Primeiro, o próprio catolicismo. O próprio catolicismo é um ponto desafiador. Segundo, política. A política é um grande ídolo nas cidades do interior. Um grande ídolo. Inclusive, muitos pastores lutam com isso dentro de suas igrejas. Ensinando e lutando, para que o povo tenha uma visão de mundo formada a partir da Escritura, e não a partir do interesse político. Porque esse interesse político, essa idolatria política em cidades pequenas, está muito ligado com o sustento do povo, entende? Famílias trabalhando ligadas à prefeitura, licitações, tudo isso está envolvido. Então as pessoas lutam por determinado grupo político, determinado candidato, porque o sustento delas está ligado à eleição daquelas pessoas. Isso se mistura com algo espiritual. E quando se mistura com algo religioso, oficialmente religioso, piora ainda mais. Então Jesus viveu também nesses moldes quando pregou na Galileia. Jesus estava nesse contexto. Por isso que ele faz advertências severas às cidades impenitentes, cidades que não se arrependem. Vejamos Mateus capítulo 11, verso 20 até o verso 24. Vejamos o que ele diz aqui, irmãos. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Veja, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. As palavras de Jesus foram muito duras, né, contra essas cidades. A presença de Jesus era constante nessas cidades, muitos milagres, pregação, ensino, curas. Mesmo assim, as cidades eram resistentes a Jesus. E mesmo assim, o trabalho missionário continuou naquelas cidades. Então, quando chegamos no livro de Atos, nós temos algumas coisas interessantes a observar também. Já estamos caminhando para o fim aqui da nossa aula. Jerusalém, mais uma vez. Já vimos como ela foi vista no Antigo Testamento, como ela foi vista no período de Jesus, e agora no livro de Atos, capítulo 2 a 5. Jerusalém é o berço da igreja e o lugar onde o Espírito é derramado. É naquele contexto urbano que Deus visita poderosamente a igreja e capacita os crentes e os apóstolos para a missão de pregar. E aí temos também a cidade de Antioquia, que é uma igreja multicultural. E aqui é muito interessante. Veja, Atos 13, vá comigo para lá, verso 1 a 3. Na verdade, o verso 1 já basta para nós. Vamos ler juntos? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Veja aqui a presença de Lúcio de Cirene e de Níger. A ideia aqui, Níger, Simão, sobrenome Níger, porque ele era um negro, africano. Certo?
A cidade de Antioquia era uma cidade multirracial. Ela tinha presença de várias representações raciais e estava num centro urbano muito importante em termos intelectuais naquele período. E essa cidade, esta igreja de Antioquia, ela foi uma igreja profundamente missionária. E veja agora o verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E eles foram enviados para a obra missionária. Então, essa era uma cidade importante, esta era uma igreja também importante, que abraçou o que Deus estava propondo naquela zona urbana, naquela localidade. Temos também a cidade de Atenas, extremamente desafiadora. Vá comigo para Atos 17, verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, o Areópago era um lugar de discussões políticas e filosóficas na cidade de Atenas, né? Disse: Senhores atenienses, em tudo vos tenho acentuadamente, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus conhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Veja que coisa. Paulo faz o seu discurso aqui, seu grande discurso, né? Sobre Atenas. Mas antes disso, precisamos entender o que moveu Paulo a pregar dessa forma lá no Areópago. No verso 16 diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. O que é que diz agora? Em face da idolatria dominante na cidade. Vamos contextualizar agora. Na opinião de vocês, na análise que vocês fazem, quais são pecados evidentes em Caruaru, na cidade? Algo que é sistemático, que é cultural na cidade. Padroeira. O que mais? João. Luiz falou aqui uma coisa interessante, perguntando Luiz. Hedonismo. Hedonismo. Hedonismo é a busca desenfreada pelo prazer, né? Pelo prazer. Uma coisa muito interessante, irmãos, isso é fato, tá? É já catalogado, estudos missiológicos. É que cidades que vão do agreste, no nosso estado, do agreste pernambucano, ao sertão, até o mais alto sertão, são cidades crescentemente hedonistas. As pessoas estão em busca do prazer constante. O nível de imoralidade em várias áreas é gritante. Então você vê coisas aberrantes. Então Caruaru também tem essa marca hedonista, além de ser uma cidade profundamente católica, né? Ela é uma cidade altamente hedonista. Deu uma coisa errada aqui no boca. Vai, cadê o? Cadê o Márcio? Calma. Perdi aqui. Aí. Tá ali, mas tá. Então a cidade demonstra essas marcas profundamente hedonistas e isso respinga na vida das igrejas evangélicas. Então, cidades com alto índice de busca hedonista
o prazer, coisas da natureza, também são cidades propensas a igrejas relacionadas, por exemplo, à teologia da prosperidade, teologia coach, por aí vai. Caruaru é assim? Porque é uma marca cultural. Então as pessoas saem do prazer pecaminoso da carne, vamos dizer assim, e elas querem outro tipo de prazer. Vão buscar algo que remedie isso na religião. Né? Vão buscar algo que remedie isso na religião. Não pode beber mais do quanto bebia, mas vai buscar em outras coisas na religião. Essa vida triunfante no meio religioso evangélico, talvez. E várias outras marcas, inclusive do catolicismo, também pode estar dentro de igrejas evangélicas, por causa da influência idólatra na cidade. Né? Então, pastorei uma igreja anterior, numa cidade profundamente idólatra também, que era muito comum os crentes estarem presentes na festa da padroeira da cidade. Padroeiro da cidade. E era em setembro, eles não diziam que era a festa do padroeiro, diziam que era a festa de setembro. A gente vai para a festa de setembro. Não, a gente não vai idolatrar, né? A gente só vai lá para ver os brinquedos, domingo brincar e tal. Então, é uma espécie de tentativa de redenção de uma festa idólatra, né? Que é marcadamente idólatra. Isso, eu não estou entrando no mérito aqui da análise desse comportamento, tá? Só no fato de como as pessoas, inclusive da igreja, dialogam com culturas locais, sem nenhum discernimento de que há aí dicotomias entre a visão cristã de mundo e a visão da própria cidade. Porque muitas vezes a cultura da cidade, os hábitos, as festas, a religiosidade, elas têm um apelo emocional muito grande no coração do nativo. Muito grande. Você acha que o São João é mais representativo que o Natal em Caruaru, não? São João, o povo fica animado, já percebeu? O povo fica animado. Você vai num restaurante, tá tocando lá Luiz Gonzaga, e o povo todo animado. A atmosfera da cidade muda, percebe? Muda, a decoração muda, o ânimo muda, o comércio real, você vê o comércio diferente, porque aquilo está presente na cultura da cidade. Faz parte. Então é a visão de mundo que a própria cidade tem, né? E os evangélicos estão presentes nessa cultura. Há estudos antropológicos que afirmam, por exemplo, veja como isso é interessante e complexo. Há estudos antropológicos no Nordeste. Há um livro publicado por um professor da Universidade Federal de Pernambuco, ele é daqui de Caruaru, perdoe, não me lembro o nome dele agora. O nome do livro eu acho que é Nordeste Semita. E há uma análise muito interessante ali. E nesse livro e vários outros apontam que, por exemplo, a festa junina, a quadrilha, a dança, a quadrilha, é de origem judaica e não católico-romana. Fazia parte da festividade judaica. E o catolicismo absorveu. Mas que chegou no Nordeste por meio dos judeus. Então há muitas coisas misturadas na cultura nordestina. São muitas coisas que se envolvem na cultura nordestina. A própria música nordestina, raiz, né? O aboio, por exemplo, é de origem judaica, de judeus que vieram para o interior do Nordeste, que habitaram em Pernambuco. A presença de judeus do Caruaru também é real, no Agreste pernambucano é real, quando eles fogem da perseguição, quando eles fogem da Inquisição, quando eles fogem de Recife. Então a presença de sinagogas em Pesqueira, por exemplo, sinagoga antiga. Então eles iam trabalhar, iam morar em cidades não, em lugares mais afastados, que hoje se tornaram cidades, mas antes eram sítios, por exemplo. Né? Então um dia desses, conversando com meu pai, minha família é toda da zona da Mata Norte. E aí, conversando com meu pai sobre nossa família, ele começou a me contar de alguns costumes dos meus avós, dos meus bisavós. Ele disse: nós trabalhávamos até a sexta-feira, 6 da noite. Nós voltávamos a trabalhar no sábado, 18 horas. Interessante, né? Ele disse: meus avós, são meus bisavós, né?
me recriminaram, porque eu sou de uma nova geração que eu inventei, eles tinham um sítio, né? Eu inventei de criar porco. Dizem, você não pode fazer isso. É um animal imundo. Uma pessoa digna não pode criar porco. Interessante, né? Muito interessante. E aí o nome da minha sobrenome da minha família é Almeida, que é um dos nomes que os novos cristãos adotaram no Brasil, que eram judeus. Então eu comecei a rastrear toda essa história. Né? E aí eu venho de ascendência judaica. Isso está dentro do contexto de todo o Nordeste. Então, isso está presente nas cidades. Aqui, por exemplo, muito forte. Caruaru é conhecida como o quê? Capital do quê? Capital do forró. Né? É algo presente na cidade. Nós precisamos entender esse contexto para entendermos a cidade. Como a cabeça das pessoas funciona, né? Assim acontecia em Atenas, assim acontecia em Corinto, assim acontecia em Éfeso, assim acontecia em várias cidades do Novo Testamento. E por fim a Escritura aponta para a Nova Jerusalém, que é a cidade redimida, como o fim de toda a história. É a cidade que está agora no padrão divino absoluto. Então, a igreja vai observar isso no decorrer da própria história bíblica, né? E aqui esse gráfico vai nos mostrar de modo mais visual essa dinâmica nas escrituras. Então, em Gênesis, nós temos aí Caim, Babel, temos a relação de Babel com Pentecostes, nós temos a queda, cultura, graça comum, tudo presente na cidade. Os livros históricos também temos ênfase em justiça divina, idolatria, temos ênfase em idolatria e esperança no contexto da cidade. Nos evangelhos, justiça, idolatria e esperança. Mesmo contexto que está relacionado aos profetas em relação às cidades, justiça, idolatria e esperança está também nos evangelhos. Mas também está nos evangelhos compaixão e confronto. Jesus aponta a idolatria da cidade, mas Jesus também demonstra compaixão pela cidade. E Jesus oferece salvação aos habitantes da cidade. Então, viveremos em contextos urbanos complexos, idólatras, hedonistas, anunciando quem Jesus é com compaixão e graça para essas pessoas, alcançando essas pessoas com o evangelho da graça de Deus, na vida diária, né? Então, Atos e Apocalipse, nós temos o ponto mais alto da missão da igreja nas cidades, né? Então, irmãos, quando nós observamos tudo isso, vamos observar com mais clareza a nossa própria cidade. E esse é o meu objetivo nesses estudos. Observarmos com mais clareza a nossa cultura, a partir da nossa própria casa. Como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos a igreja, como nós enxergamos a cidade e a igreja na cidade com a sua missão. A próxima aula, na semana que vem, nós vamos estudar sobre essa passagem de Jeremias, sobre Babilônia, e como o povo de Deus deveria fazer diferença naquela cidade. Vamos trazer também outros dados aqui importantes, agora mais nacionais, principalmente da nossa região do Nordeste. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Alguma consideração? Tudo em paz? José. Exato. Essa fala de José é muito interessante, irmãos, porque veja, ao mesmo tempo que a cidade é aquele ajuntamento de pessoas que não só trabalham, mas vivem no pecado, ao mesmo tempo, Deus está juntando essas pessoas na cidade para que a igreja tenha condição de alcançar essas pessoas. Então, por exemplo, você tem em São Paulo bairros inteiros de japoneses. Você alcançou um bairro, você alcançou o Japão, entende? Você tem árabes. Você alcançou um bairro, você alcançou árabes. Porque a grande probabilidade desses voltarem para lá, para sua terra, a grande probabilidade de eles evangelizarem familiares que estão lá é muito grande. Assim como aconteceu nos registros bíblicos. Então, como devemos olhar para a cidade? Devemos olhar de modo crítico, observando seus pecados,
e devemos olhar com compaixão, levando o evangelho da graça para aqueles que ali habitam. Um dos nossos estudos será sobre a função do trabalho na cidade, do nosso trabalho. Então, o trabalho é também estratégia de Deus para divulgar o seu reino entre os homens de uma cidade. E eu não estou falando meramente aqui de você estar evangelizando o seu companheiro de trabalho toda hora. Mas nós vamos ver como o trabalho é um mecanismo de expansão do reino de Deus numa cidade. Por isso que os cristãos devem entender isso, né, a respeito da cosmovisão cristã e o trabalho, a função do trabalho. O trabalho é para a glória de Deus. O trabalho honra a Deus. Cristãos honram a Deus na cidade também por meio do seu trabalho. Certo? Mais alguém quer considerar algumas coisas? Tudo certo? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã, por este primeiro momento nesse estudo, que seja instrutivo e abençoado para nós e avancemos proclamando a tua palavra, onde o Senhor nos dê abertura através da vida, através da evangelização direta, através do testemunho, através da excelência no que fazemos nos nossos trabalhos. Que o Senhor nos ajude. Abençoe Caruaru, Senhor, e a misericórdia de nossa cidade. Nos ajude como instrumentos para alcançarmos pessoas. Abençoe as outras igrejas da cidade. Ajude-as, esclareça a tua palavra para os nossos irmãos, para que também cumpram a missão na cidade. Somos irmãos. Estamos avançando, proclamando o mesmo reino. É o que nós te oramos, no nome de Cristo. Amém.